Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja em vossos corações. Irmão Rick aqui mais uma vez. E hoje eu quero tratar sobre esse assunto, bênção apostólica, essa tradição. Uma irmã me pediu que eu fizesse um vídeo explicativo sobre esse assunto. E eis-me aqui, fazendo esse vídeo. Se os irmãos tiverem sugestões sobre vídeos, eis-me aqui, estou à disposição dos irmãos. Mas antes de entrar no assunto em si, primeiro eu quero falar um pouco sobre a Reforma Protestante. Por volta do ano 1517, um homem chamado Martinho Lutero, padre da Igreja Católica, começa a observar ali as mazelas do catolicismo. E ele começa a observar porque escamas caíram dos seus olhos. E agora ele começa a comparar as escrituras com aquele sistema do qual ele fazia parte. Isso é uma coisa maravilhosa. E é uma operação do Espírito, porque é difícil quando você faz parte de um sistema, de uma cultura, de uma tradição. É difícil você ver os erros que ali estão. Mas glória a Deus que, esse irmão ele começou a observar esses erros. E ele começa ali a tentar consertar esses erros, e desse ponto para frente, começa esse movimento chamado Reforma Protestante. E dali saem todas essas denominações que nós vemos nos nossos dias. Agora eu gosto de pensar sobre essa Reforma Protestante como algo que foi positivo no sentido que meio que liberou a palavra para o povo, porque até aquele momento ali a palavra estava restrita à liderança, dos católicos, ali a parte mais alta, e o povo não entendia de nada e era enganado. Então a parte positiva do protestantismo é que a palavra foi liberada para a gente, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa sobre uma reforma, a gente nunca troca a base de uma casa. A gente troca normalmente uma parede, faz uma pintura, coloca um piso novo, mas a base é a mesma. E o que eu estou falando isso porque essa bênção apostólica, ela está na base. E muitas dessas denominações, principalmente as mais tradicionais, continuam usando essa tradição de bênção apostólica, que veio de onde? Do catolicismo. Então eu separei aí alguns vídeos para a gente ver, começando do Papa Francisco, dando a bênção apostólica, e passando por algumas denominações protestantes. Vamos começar aí pelos luteranos, que estão mais próximos do catolicismo, que também tem origem no movimento de Lutero. Depois nós vamos passar pelos presbiterianos, depois também vamos ver aí a Congregação Cristã no Brasil também dando essa bênção, e também vamos ver por último aí a denominação Cristã Maranata também dando essa bênção para a igreja, bênção apostólica. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse vídeo e depois nós voltamos com alguns comentários. Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, em cujo poder e autoridade temos confiança, intercedam por nós junto ao Senhor. Amém. Que por meio das orações e dos méritos da Santíssima Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna em Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso vos conceda indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados, em tempo para uma verdadeira e frutuosa penitência, sempre com coração contrito, e a bênção da vida, a graça, a consolação do Espírito Santo e perseverança final nas boas obras. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo,
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouso. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus, a sua graça e o poder da sua eterna palavra permaneça em nossos corações para sempre. Oração. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Bom, irmãos, como vocês podem ver aí, essa tradição de bênção apostólica, ela é usada por essas denominações e algumas outras que eu não tive tempo de pesquisar e ver. Você pode deixar aí nos comentários se na sua igreja eles praticam essa tradição ou não. Eu fui pesquisar um pouco sobre como isso funciona dentro do catolicismo, e nós sabemos que o catolicismo ele é cheio de leis, ele tem as regras mesmo, bem ditadas. Isso é uma das regras, é uma das doutrinas cerimoniais ali deles. E essa bênção apostólica, ela é dada única e exclusivamente pelo Papa. Claro que ele pode enviar isso, né, como forma de uma carta para uma outra diocese, isso pode ser lido lá. E também ele pode enviar isso, né, através de um certificado. Você pode requerer a bênção do Papa através aí do correio. Tem um processo para fazer e você faz uma doação depois para ajudar nesse certificado, mas você pode receber a bênção do Papa à distância. Isso ocorre, né, essa bênção ocorre, né, do Papa para o mundo, né, o nome até é um nome em latim que eu não vou saber pronunciar aqui, mas que significa a cidade de Roma e ao mundo. São bênçãos que o Papa dá em algumas ocasiões. Uma delas é o Natal, outras é a Páscoa, e essa bênção também ocorre assim quando tem uma eleição de um novo Papa. E também em ocasiões especiais, como por exemplo na situação de uma pandemia, como o coronavírus agora, o Papa também ele dá essa bênção especial aos homens. E o intuito dessa bênção, como está escrito aqui, era para perdão, né, dos pecados. E para isso o fiel precisa assistir o rito, se confessar, receber comunhão e blá blá blá, e por aí vai. Então essa é a parte católica da coisa que a gente não vai focar muito aqui. Então eu comecei a pensar, né, do lado protestante, será que isso tem alguma origem bíblica para que os nossos irmãos possam estar usando isso nas reuniões? Bom, tem uma palavra que fala, né, sobre as reuniões. Ela está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que fala bem assim: que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem um salmo, outro tem um ensino, outro tem uma revelação, aquele tem uma língua e outro tem uma interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, aqui na reunião não consigo, na reunião da igreja, como deveria ser, não consigo ver essa bênção apostólica acontecendo aqui. Mas eu fui dar uma olhada online, pesquisei um pouco para ver, e eu vi que eles citam umas escrituras, né, em alguns sites eu vi uma escritura, está em 2 Coríntios, no capítulo 13, lá no finalzinho, no versículo 13, diz bem assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então, algumas pessoas argumentam que essa seria a bênção apostólica. Mas se essas são as bênçãos apostólicas, por que essas palavras não estão no final das cartas de Pedro, por exemplo? Ou nas cartas de João?
E por que elas não aparecem do mesmo jeito nas cartas de Paulo? Essa é uma forma muito específica que só aparece aqui, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então isso é mais um exemplo, né, do que é muito feito em nossos dias. As pessoas isolam um pedaço das Escrituras e criam uma doutrina nova, né? Isso é o protestante fazendo para não admitir que essa bênção apostólica que eles usam nas reuniões tem origem no catolicismo e não na palavra de Deus. Mas se você observar, né, no nome em si já soa católico, bênção apostólica. Então como assim agora os homens vão abençoar a gente com as suas mãos? E aí nos leva a pensar um pouco também sobre a doutrina de imposição de irmãos. A única coisa que eu achei mais próximo do que seria um homem abençoando o outro, né, foi quando o Senhor Jesus ele abençoa as crianças, né? O ato mais próximo dessa bênção apostólica estaria aí em Marcos capítulo 10, versículo 15 e 16, que diz assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Essa palavra está falando de Jesus e ali uma criança que estava ali naquela ocasião. Então nada a ver com bênção apostólica. E aí também nós temos esses homens impondo as suas mãos sobre a congregação. Por quê? Será que eles são melhores do que os irmãos que estão ali? A doutrina de imposição de mãos, ela existe, ela é aplicada em algumas circunstâncias, como na cura. Também existia ali na imposição de mãos dos apóstolos e quando eles impunham as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo. Também quando, né, existia ali a eleição de novos oficiais da igreja, né, como, por exemplo, ali quando os primeiros diáconos foram eleitos em Atos 6:6. E também ali quando, né, a palavra fala também sobre a situação de Timóteo, que ele recebeu a imposição de mão, né, do ministério, né, para que ele começasse a usar ali o seu dom. Mas fora isso, fora essas situações, não tem por que os homens colocar suas mãos sobre a igreja ao findar uma reunião. Isso é, mais uma vez, algo que tem origem no catolicismo e que nós, como cristãos, não precisamos fazer. Mas se você é protestante, você pode fazer isso, né? As tradições estão aí. Eu não creio que essas tradições são coisas boas porque elas adicionam à palavra de Deus. Prática essa muito comum entre os fariseus. Então é isso, irmãos. Espero que esse vídeo tenha esclarecido tenha trazido um esclarecimento sobre essa bênção apostólica, que na realidade ela tem uma origem no catolicismo e é uma das coisas que não foi tirada na Reforma Protestante. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com os irmãos. E vou estar sempre aqui para fazer outros vídeos. Se você quiser mandar sua sugestão, também escreve nos comentários aí abaixo. E eu deixaria aqui também um dever de casa para você. Respeitosamente, se a tua igreja participa disso ou faz essa bênção apostólica, respeitosamente, pergunte ao seu líder a origem dela, para ver o que ele diz. E se você quiser comentar aqui embaixo a resposta dele, seria maravilhoso. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.